Meus amados irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Amém. Obrigado pelo gesto carinhoso, me receber em pé. Por gentileza, tome assento. Eu quero fazer aqui as minhas considerações. Primeiro, eu quero externar a Deus a minha gratidão pela oportunidade que Ele tem me dado. Primeiro, de eu poder estar na sua casa. E, claro, inevitavelmente, dizer que hoje, diante deste público e deste colegiado que aqui a minha retaguarda estão, eu quero dizer para os irmãos que Deus me premiou com essa oportunidade. Fazem 14 anos e alguns meses que eu estou na cidade de Taubaté, compartilhando com os irmãos. Uma pergunta rápida aqui ao pastor. Já fazem 15 anos que os irmãos já estão no interior deste templo, cooperando, servindo o Senhor com alegria, dando a Ele a sua gratidão, a Ele aquilo que Ele merece. E hoje eu quero acreditar que tem alguém que esteja dizendo: ufa, estamos completando a inauguração da nossa igreja. Eu quero parabenizar vocês pelo trabalho, pelo empenho, o pastor Paulo Rafael Serafim, que é meu irmão, amigo. Eu o chamo de anjo, por conta de ser um serafim. Eu ligo para ele e digo anjo, ele já sabe que é o Selma, e ele diz: Selminho, fala. Quero parabenizá-lo, parabenizar a irmã Bete, aqui assentada, sua filha, toda a igreja do Senhor, representada neste ato, aqui os irmãos, obreiros, pastores, aqueles que por aqui passaram e deixaram a sua marca, fizeram aquilo que Deus designou para que eles fizessem aqui. E isso foi tudo para que o nome de Jesus fosse glorificado, e hoje nós, claro, estivéssemos aqui, como de fato estamos, para glorificar o seu santo nome. Quando eu digo que é um privilégio que eu recebi da parte do Senhor, é porque 14 anos e alguns meses nesta cidade, você vir para poder ministrar a palavra do Senhor, em uma igreja onde passaram grandes baluartes da parte de Deus, fizeram trabalhos que somente o Senhor poderá recompensá-los. E eu, sendo um servo, posso me considerar, ainda que pequeno e tão pouco tempo perante os anos que esses irmãos já estão aqui na cidade de Taubaté e na seara do Mestre, eu tenho só que agradecer a Deus e dizer que o nome dele tem que ser glorificado pela oportunidade que ele está me dando. E eu gostaria que você, nessa oportunidade, também glorificasse o nome do Senhor por tudo quanto ele já tem feito por você. O fato de você estar aqui nesta noite é um privilégio. Privilégio este que Deus delegou a você, concedeu a você esta oportunidade. Oportunidade esta que não deve ser desperdiçada em hipótese alguma. Todo o tempo em que você permanecer aqui no interior deste templo, você aproveite os mínimos detalhes, porque Deus ainda trabalha em pequenas coisas, em coisas que chamamos de detalhes, coisas pequenas, coisas que às vezes passam evidentemente desapercebido ao nosso olhar, ao nosso raciocínio e à nossa visão. Mas Deus, Ele não esquece de trabalhar em favor daqueles que nele esperam. Meus amados, por gentileza, abra sua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 24. Nós vamos fazer uma leitura. Esta é uma leitura um pouco extensa, mas ela se faz necessário para a magnitude deste evento. Nós vamos ler o versículo de número 1, 2 e 3, depois o versículo 15 a seguir. Nós estamos oferecendo a Deus ação de graças por tudo quanto Ele tem feito. Então nós vamos falar alguma coisa a respeito de oferecer a Deus. Nós viemos à igreja foi para oferecer ao Senhor alguma coisa. E nós temos algumas preciosidades que estão enternizadas no nosso coração, estão profundamente arraigadas à nossa alma, e que podemos oferecer a Ele com alegria. Olha só o que diz o texto. Versículo 1. E a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel,
E ele incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, numera Israel e a Judá. Disse, pois, o rei a Joabe, chefe do exército, o qual tinha consigo: agora rodeia por todas as tribos de Israel, desde Dan até Berseba, e numera o povo para que eu saiba o número do povo. Então disse Joabe ao rei: ora, multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes tanto quanto agora é. E aos olhos do rei, meu senhor, o vejam. Mas por que deseja o rei, meu senhor, este negócio? Verso 15. Então enviou um Senhor a peste a Israel, desde pela manhã até o tempo determinado, e desde Dan até Berseba, morreram 70.000 homens do povo. Estendendo, pois, o anjo a sua mão sobre Jerusalém para o destruir, o Senhor se arrependeu daquele mal, e disse ao anjo que fazia a destruição entre o povo: basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Araúna, o jebuseu. E vendo Davi o anjo que feria o povo, falou ao Senhor e disse: eis que eu sou o que pequei, e eu que inquietamente procedi. Porém estas ovelhas que fizeram, é justo? Seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. E Gade veio naquele mesmo dia a Davi e disse-lhe: sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o jebuseu. E Davi subiu conforme a palavra de Gade, como o Senhor lhe tinha ordenado. E olhou Araúna e viu que vinha para ele o rei e os seus servos. Saiu, pois, Araúna e inclinou-se diante do rei com o seu rosto em terra. E disse Araúna: por que vem, ó rei, meu senhor, ao seu servo? E disse Davi: para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que este castigo cesse de sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: tome e ofereça ao rei, meu senhor, o que bem parecer aos seus olhos. Eis aí bois para o holocausto, e os trilhos e os aparelhos dos bois para a lenha. Tudo isso deu Araúna ao rei. Disse mais Araúna ao rei: o Senhor teu Deus tome prazer de ti. Porém o rei disse a Araúna: não, porém, por certo preço tu comprarei, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocausto que não me custe nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 siclos de prata, e edificou ali Davi ao Senhor um altar, e ofereceu holocausto e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se aplacou para com a terra, e cessou aquele castigo sobre Israel. Diga comigo, amém. É uma leitura um pouco extensa, eu sei que às vezes se torna um pouco difícil de compreendermos o texto, mas você vai, ao longo da disseminação do mesmo, você vai conseguir entender tudo aquilo que Deus tem colocado em meu coração para compartilhar com vocês nessa noite. E uma das coisas que eu quero aqui deixar para que fique bem assimilado na sua memória, se você puder anotar aí no cantinho da sua Bíblia, em um papel, para você não esquecer o tema desta mensagem. Ela tem como tema: assumindo a responsabilidade pertinente ao nosso comportamento. Eu quero repetir: assumindo a responsabilidade pertinente ao nosso comportamento. O sentimento de culpa ele tem sido transferido com muita facilidade para as outras pessoas. Facilmente as pessoas conseguem transferir a sua culpabilidade, aquilo que ela
definitivamente cometeu a infração que ela cometeu, seja ela de ordem física, no sentido de você levar uma multa de trânsito, você quer recorrer à multa, você sabendo que estava ainda procedendo ilegalmente, agindo incorretamente, você quer agir com um recurso para tentar não assumir a responsabilidade que você realmente deveria assumir. E olhando para o texto da palavra do Senhor, a gente percebe que transferir a culpa para as outras pessoas tem sido o caminho mais fácil para que nós assumamos as nossas responsabilidades. E isso não vem de agora. Olhando para a palavra do Senhor, a gente consegue observar algumas personagens que a Bíblia vai nos apontar e também vai direcionar pessoas que não assumiram as suas culpas, mesmo sendo infratoras, cometeram pecados, se deslizaram diante da presença do Senhor, mas não assumiram as suas responsabilidades. E dentre elas, nós vamos olhar para o Gênesis de Deus. A Bíblia vai apontar para mim e para você que a terra era sem forma e vazia. E o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas, e disse Deus: haja luz. Houve um para governar o dia e o outro para governar a noite. Depois de ter criado o governo para o dia e também para a noite, ele começou a criar os vegetais, no segundo dia, no terceiro dia os minerais, e assim fez divisão entre as águas, até que criou o homem. A sua imagem e semelhança soprou em suas narinas, deu a ele o fôlego de vida, e tudo aquilo que o homem chamou se sucede até a presente data, até os dias de hoje. Porém, olhando Deus para toda a criação que ele havia feito, percebe-se que não havia nada semelhante ao homem, não havia nada que fosse semelhante ao homem para que convivesse com ele, porque entendeu Deus que o homem não poderia ficar só. Então faz cair um profundo sono, cerrou Deus do homem em uma das suas costelas, criou a mulher e o homem acordou casado. O fato dele ter acordado casado trouxe a ele um privilégio. Qual era o privilégio? Desfrutar de tudo aquilo que Deus definitivamente havia feito e também dado a ele para o seu desfrute. Criou Deus o jardim, colocou uma árvore no meio do jardim e estabeleceu para o homem uma palavra que eu poderia deixar para os irmãos que dificultosamente nós a respeitamos, chamada limite. Nós temos dificuldade em respeitar os limites que são estabelecidos. Limites são para ser respeitados, limites são criados para serem obedecidos, regras são estabelecidas para que definitivamente nós, como servo de Deus, ainda que somos, devemos respeitá-las. Mas o homem no afã de provar do fruto, ainda que distante do seu esposo, aquela mulher introduzida à presença daquela serpente que estava possuída por um demônio, evidentemente ela provou do fruto que deveria estar bem distante dele. O que eu quero dizer com isso? O limite estabelecido por Deus agora foi quebrado. Quantos limites nós quebramos na vida? Quantos limites nós ultrapassamos ao longo da nossa caminhada, ao longo da nossa trajetória, e nós achamos que estamos com a razão, nós achamos que somos o certinho, que estamos por cima da carne seca, quando na verdade não é assim. São situações que são transitórias da nossa vida e que elas poderiam muito bem serem evitadas se nós definitivamente aprendêssemos a respeitar a palavra chamada limite, até que ao ponto, depois de ter provado do fruto, se lembrou de Adão, levou o fruto para Adão, Adão comeu do fruto, a Bíblia vai dizer que os seus olhos se abriram, então eles tomaram conta de que estavam nus, então foram colher folhas de figueira para poder se esconder. E o grande detalhe é que na viração do dia, Deus os visitava, e exatamente lá no capítulo de número 2, versículo 9, você vai ver que Deus chega naquele jardim e pergunta: Adão, onde estás? Estava escondido, porque entendeu a sua fragilidade, porque ele havia pecado, transgredido, desobedecido, ele havia falhado pelo script que Deus havia estabelecido para que ele desfrutasse e convivesse naquele jardim. Meus amados irmãos, Adão, ainda que escondido, Deus sabia muito bem onde é que ele estava, até porque quando você olha para o Salmo 139, você vai ver o grande compositor salmista dizendo com propriedade: ainda antes que a palavra venha à minha boca, tu o sabes. Você acha que Deus não sabia onde é que ele estava? Claro que Deus sabia. Você acha
acha que Deus não sabe por onde você anda? Você pensa que Deus não sabe por onde você passa? Quais são os lugares que você frequenta? Inevitavelmente você está equivocado. Deus conhece os lugares por onde você anda e por onde você passa, porque nada está oculto aos olhos poderosos do Senhor. Todos nós estamos, meus amados irmãos, nus e patentes ao olhar do Deus o Todo-Poderoso. Adão achou que aquele momento em que ele viesse a se esconder, fosse trazer para ele algum benefício, quando na verdade não era isso que veio trazer para ele, que trouxe ao seu coração, não era isso que ele esperava. Aí Deus pergunta: Adão, onde tu estás? Aí agora começa a dialogar com ele, dizendo: Adão, aquilo que eu estabeleci para que você não fizesse, que você não cometesse, foi aquilo que você fez. Ele disse: olha a transferência de culpabilidade, foi a mulher que tu me deu. Nós temos facilidade de transferir culpa, nós temos facilidade de transferir as nossas responsabilidades. Deus, depois de ter dialogado com Adão, ele não deixou de inquirir Eva. Foi conversar com Eva, e o fato de ter chegado até ela, começou a dizer para ela e também perguntar o que ela havia feito. Ela, na transferência de responsabilidade, ela agora vai dizer que a culpa é da serpente. Meu irmão e meu querido, até quando nós vamos ficar transferindo as nossas responsabilidades, ainda que servo que somos? Até quando vamos ficar transmitindo para as outras pessoas o compromisso que eu devo ter com a palavra assumida, com um contrato assinado, ou mesmo compromisso diante do Senhor? Transferimos a responsabilidade para outros. Deus não é um Deus, meu amado irmão, que trata com você e se esquece das coisas que Ele trata. Quando eu olho para esse texto, eu não consigo entender uma outra coisa, a não ser perceber, na vida de um homem chamado Davi, ainda que vivendo em meio à roça, ainda que defendendo a ovelha do leão, partindo o urso pelo meio, ainda que defendendo as ovelhas de seu pai, mas uma das coisas que Davi tinha era um coração sincero. Quando você vai para 1 Samuel capítulo 13, verso 14, a Bíblia vai dizer que ele estava à procura de um homem segundo o seu coração, e ele encontrou Davi. A minha pergunta para você nesta oportunidade é esta: Deus tem encontrado no seu coração um coração sincero? Se você tem estado nesta casa, ou no lugar aonde você congrega, ou mesmo na tribuna onde você ministra, ou por os lugares aonde você passa, uma das coisas eu quero deixar claro para você: você tem feito com sinceridade? Deus pode olhar para o teu coração e ver no teu coração uma responsabilidade daquilo que você faz, ou nós estamos simplesmente fantasiados por uma maquiagem ou uma bela roupa travestida de um verdadeiro cristão? Não é isso que Deus quer, não. Deus está olhando para o meu e o seu coração e vendo aquilo que de fato nós somos, nos escrutínios da nossa vida, nos lugares mais secretos. Aqui é muito fácil eu ser um bom pregador, ou ainda que não seja um bom pregador, mas ser crente é quando eu estou nas ocultas e nos recônditos da minha vida e da minha alma. Escute o que eu vou dizer para você: aonde quer que você vá, Deus está te vendo. Salmo 139 ainda vai dizer, está escrito: ainda que eu pegasse uma carona na cauda da alvorada e fosse à extremidade da terra, não tem jeito, lá tu estás. Ainda que eu pegasse a minha cama e levasse ao mais alto céu, não tem jeito, porque lá tu estás. Ainda que eu levasse lá no profundo Seol, não tem jeito, porque até lá a tua presença está. Aonde você estiver, a presença de Deus tem que estar contigo. Você pode levantar a sua mão e glorificar o nome de Jesus? Eu preciso entender esses princípios. E Deus olha para um homem e vê segundo o seu coração. Ele havia encontrado um homem segundo o seu coração. E uma das coisas, meus amados irmãos, que eu consigo entender em Davi, é que Davi pede a contagem dos combatentes de Israel. Meus amados irmãos, quando você olha para o versículo de número 1, a Bíblia vai dizer que ele foi incitado, ele foi influenciado. Quem sabe talvez
ao longo da história, os fragmentos da debilitação da vida dele e também do povo em que ele liderava, trouxe a incitação ao seu coração por parte de Deus para que ele viesse a contar o povo. Ele não se conteve, não aguentou a pressão e a dificuldade, e agora ele orienta Joabe, um grande general, uma pessoa preparada, qualificada, uma pessoa que tinha condições e estrutura à altura para poder enfrentar qualquer batalha. Não é à toa que Davi, na 9ª batalha de Israel, ele fica em casa dormindo e deixa Joabe na frente da guerra. Sabe por quê? Ele conhecia quem era Joabe e sabia qual era a sua capacidade. Foi a pior defasagem da vida de Davi ao longo da sua caminhada. Sabe por quê, meu amado? Eu vou te explicar. Porque o conforto da nossa vida é um perigo eminente. Quando você imagina que você está vivendo uma situação confortável, ainda que esteja vivendo, eu tenho uma notícia a dar para você nesta noite: tenha mais cuidado, porque quando se sentimos completamente confortável, é um perigo eminente. Eminente, meus amados irmãos, é um substantivo que demonstra e denota elevação, altura, potencialidade. O que isso está querendo dizer, pastor? Está querendo dizer que o conforto, por melhor que você esteja vivenciando, você não está isento de passar por aflição. Talvez você esteja sentado no banco desta igreja nesta noite, dizendo: pastor, só Deus sabe a situação e os momentos em que eu estou vivendo. Eu daria qualquer coisa para poder não estar passando por este problema. Eu daria qualquer coisa para poder ultrapassar esta dificuldade. Escute o que eu vou dizer para você. Só o fato de você estar aqui, meu amado, já é uma grande vitória. Onde estão os crentes vitoriosos aqui? Levante a mão, glorifica o nome de Jesus. Já é uma grande vitória só o fato de você estar aqui, porque nós não gostamos, não queremos, não achamos bom passar por adversidade. Davi, no momento em que ele deveria estar à frente da guerra, era onde ele estava descansando. Foi a fragilidade do seu reino. Começa exatamente nessa situação de extrema decadência, quando ele de repente, no momento de descanso, agora ele se dispõe a dar uma volta no terraço. E a Bíblia vai dizer que aonde Davi morava era o palácio. Claro, era o rei, tinha que morar no palácio mesmo. Mas a Bíblia vai dizer, no aspecto geográfico, que ele morava em uma colina. E era bem verdade que tudo que ele olhava de lá de cima, ele conseguia enxergar ainda os detalhes da casa das pessoas que moravam na região mais baixa. Apesar da Palestina ser cidades onde eram completamente fechadas por muros, mas o interior daquelas casas era possível serem vistas, principalmente o quintal. E Davi, naquele momento que deveria estar em frente à batalha, ele vai passear no terraço, e o seu olhar sempre se volta e se voltará para aquilo que desagrada e te leva para distante de Deus. A Bíblia aponta isso com muita propriedade. Jesus foi quem disse que a candeia do corpo são os olhos. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, mas se eles forem maus, meu irmão, com grandes trevas há em vós. Davi, quando ele deveria estar de frente do combate, ele olha para o terreiro de uma das pessoas que faziam parte dos 37 valentes que estavam diante da batalha, e encontra uma mulher tomando banho chamada Betseba. A minha pergunta para você nesta noite é essa: para que tomar banho também ao ar livre, sabendo que tinha casas o suficiente, tinha banheiro nas casas? Para que vai tomar banho no quintal da casa, sabendo que havia casas mais altas e que poderiam ser vistas por outras pessoas? Você já parou para pensar nisso? Meus amados irmãos, quero aqui dizer com toda sinceridade, com temor e tremor no meu coração, Satanás nunca vem com estrondo para tentar fazer nós deslizarmos na fé, naufragarmos na caminhada espiritual. As suas artimanhas são astutas, elas são artimanhas que vêm sorrateiramente tentando desconstruir aquilo que você já levou anos para construir. Escute o que eu vou dizer, isso é mensagem profética. Meu amado irmão, você que já tem pavimentado no seu coração o caminho que você deva trilhar, o percurso que você deva percorrer para você agir e fazer, e o Espírito Santo está te aplacando, desviando você para você não pecar.
Deus está me usando nesta noite para dizer para você: coloca uma bomba espiritual nesta pavimentação e não entre por esse caminho, porque ainda que a dificuldade esteja grande e você esteja falando: pastor, eu não vou suportar. Você vai sim, porque a glória de Deus está aqui nesta noite. Jogue a mão para cima e glorifica Jesus. Quantos estão entendendo o que Deus está falando aqui? Levante a mão e diga glória a Deus. Segunda coisa eu quero destacar nesta hora. Davi sabia muito bem que o fato de Deus ter incitado a fazer a contagem daquele povo, ele não suportou a pressão e manda Joabe. Joabe agora vai mostrar para ele um privilégio que ele talvez não estava vendo. Normalmente isso acontece conosco. As pessoas que estão de fora sempre conseguem ver as coisas numa visão mais ampla. As pessoas que estão do lado de fora conseguem ver com amplitude. Elas conseguem ver mais longe, conseguem ver a distância, conseguem ver as coisas que você, quando está vivenciando o problema, você não consegue ver. E às vezes somos orientados como Joabe orientou Davi, e muitas vezes nós não queremos dar ouvido. Joabe olhou para Davi e disse assim: olha, Davi, assim como são os seus valentes, que o Senhor multiplique 100 vezes mais, tanto quanto os que você já tem. Mas por que o desejo do coração do rei fazer esta contagem? Por que o desejo do seu coração em saber quantos soldados, quantos combatentes há atrelhado, agregado, alistado no reino de Israel? Davi agora não respeitou o limite, não respeitou aquilo que foi estabelecido para ele como uma orientação para que ele definitivamente entendesse que era simplesmente mais uma situação adversa que ele estava vivendo. Se bem que, na verdade, quando você vai olhar para o contexto da história, você vai perceber que Deus estava querendo tratar alguma coisa com o povo de Israel. E às vezes, para tratar algumas coisas com o povo de Israel, às vezes, para tratar algumas coisas conosco, Deus permite que nós entremos por situações adversas. Tem situações da nossa vida que nós entramos, algumas delas nós entramos com as próprias mãos e os próprios pés. Mas existem alguns problemas que talvez alguém aqui, nesta noite, deva estar vivenciando uma situação semelhante a esta que vou citar. Você deve estar passando por um problema e se perguntando: por quê? Para quê? Eu não semeei. Eu não fiz por merecer. Eu estou enfrentando essa dificuldade por que razão? Talvez você esteja vivenciando essa situação. Pode ter a certeza, meu amado irmão, que na circunstância em que você está vivendo hoje, Deus tem uma lição para te ensinar diante dessa adversidade. Passa a olhar a dificuldade na perspectiva de Deus. Passa a olhar o problema na perspectiva divina. Todas as vezes que você olhar o problema na perspectiva humana e racional, olhar o problema na perspectiva carnal, você vai ficar detido no problema e nunca vai conseguir enxergar a solução. Enxergar a solução, meu amado irmão, é você olhar para o problema e entender: eu estou passando por essa adversidade, por este problema, algumas lições Deus está querendo me ensinar, mas eu sei que quando eu ultrapassá-la com a ajuda de Deus, o nome dele vai ser glorificado na minha vida. Talvez você não esteja entendendo. Joabe olha para Davi e diga: Davi, eu tenho uma coisa para dizer. Já que você quer que conte, então eu vou contar. E quando chega lá no no versículo de número 9, a Bíblia vai dizer que ele volta depois de 9 meses, alguns dias, ele volta com a contagem e diz: olha, são 800 e tantos homens, só em Judá são 500. A Bíblia está dizendo que o coração
de Davi doeu. Ele reconheceu, a sensibilidade de Davi fez ele entender: eu pequei contra o Senhor. Não vem dizendo para mim que você peca sem saber, que isso é mentira. O Espírito Santo, que é Deus em nós, ele comunica ao nosso coração: você transgrediu, você pecou. Ainda o Espírito Santo, que não havia sido manifestado nem deliberado por Deus lá no Jardim do Éden, quando o homem come do fruto, ele reconhece que pecou contra Deus. Agora você vem dizer de um Deus que habita em mim, habita em você. Quando eu peco, eu vou dizer que eu não sei que eu pequei. Pelo contrário, meu irmão, nós somos pessoas conscientes. Somos pessoas, meus amados irmãos, que inevitavelmente temos feito das nossas responsabilidades uma transferência para pessoas que às vezes não tem nada a ver com os nossos problemas, e nós acabamos fazendo essa transferência para ficar imune da responsabilidade, e essa culpabilidade no nosso subconsciente venha a ser estagnada. Mas escuta o que eu vou dizer: não passará nada, não passa absolutamente nada fora do olhar patente do Senhor. Todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos do Senhor. Então agora, Davi, na situação mais adversa que ele está enfrentando, Deus agora levanta um profeta. E aonde eu quero aqui não levar muito tempo mais para eu poder encerrar esta mensagem. O profeta se levanta e diz para ele: diga para ele que eu tenho 3 caminhos para dar a ele. Porque 70 homens já foram mortos. Mas eu tenho 3 caminhos. Ele deva escolher o caminho que ele bem quer. Mostrou o caminho da perseguição, da fome, da solidão, da dificuldade que ele deveria passar. Ainda deu a ele o privilégio de fazer escolhas. É isso que eu fico impressionado com Deus. É isso que eu fico admirado com o meu Senhor. Deus ainda dá a oportunidade do homem escolher. Ele diz: é melhor cair nas mãos de Deus, que é um Deus misericordioso, do que cair nas mãos dos homens. Mas ainda tem mais, Davi. Já que você prefere ficar nas mãos do Senhor, eu ainda tenho uma mensagem a dizer para você. Você se levante agora, já que nós estamos aqui à beira da propriedade de Araúna, você vai erigir aqui um grande altar para o Senhor. É a reconstrução daquilo que ele havia definitivamente destruído, que era a comunhão, desestruturado o reino por conta de uma decisão impensada, incalculada, uma decisão que ele definitivamente tomou sem pensar nas consequências. Mas Deus, que é bondoso e misericordioso, olha para ele e diz com muita propriedade: você vai aqui negociar com Araúna. Quando ele vai chegando na casa de Araúna, Araúna vê, fala: rei em casa? Isso não é uma coisa comum, esse rei está vindo aqui fazer alguma coisa. O que será que eu fiz? Eu pequei? Eu transgredi? Eu desobedeci? Já veio com todas as pessoas que estavam junto com ele para sua casa, perante o rei. E quando vai chegando, a Bíblia vai dizer que ele vai se prostrando diante do rei. E quando ele se prostra diante do rei, ele reverencia o rei como devidamente um rei deve ser recebido. E quando ele se coloca de pé, ele pergunta: o que traz aqui em minha casa, ó rei? Ele sabia que uma visita de um rei não é uma visita qualquer, nem corriqueira para tomar um cafezinho, comer um pedacinho de queijo, ou mesmo tomar um cafezinho e comer uma bolachinha. Ele sabia que a visita de um rei sempre teve uma missão. Escuta o que eu vou dizer para você: Deus nunca visitará um crente sem que ele tenha um objetivo. Deus nunca visitará uma pessoa sem que ele tenha uma proposta. Esse negócio de tô vendo um anjo aqui, tô vendo um anjo ali, tá vendo coisa nenhuma, meu irmão. Deus nunca visitará ninguém, meu amado irmão, sem que ele tenha uma proposta, um propósito. Deus vai ficar dispensando o anjo simplesmente para eu poder ver o anjo aqui batendo asa para todo lado? Deus não precisa dessas coisas. Eu sei de uma coisa, que todas as vezes que Deus vem ao encontro do ser humano, nunca mais ele é a mesma pessoa. A sua vida é transformada pelo poder do nome de Jesus. E ainda tem mais: Araúna não fazia parte do exército de Israel. Era um jebuseu, um homem que estava destituído do reino. Você quer saber? A sua cidade só era vizinha à cidade de Israel, ainda que alguns quilômetros de onde Davi estava quando recebeu a profecia. Mas ele sabia que era simplesmente uma vizinha, mas lá tinha uma vinha, e Deus precisava daquela vinha. Quando ele chega lá, Davi conta para ele: eu vim aqui para comprar uma propriedade. Tu veio aqui para comprar uma propriedade, rei? O que tu precisa? Eu vim aqui para poder comprar uma propriedade para oferecer ao Senhor. Não, tu não vai comprar não.
Toma aqui a vinha, toma aqui os bois, toma aqui as ferramentas, faça o que o Senhor achar que deva fazer. Aí é que me chama mais atenção, a forma em que o homem tem de chamar a atenção de Deus para a sua vida. Davi olha para ele e diz assim: eu não vou comprar suas de preço nenhum, sabe por quê? Se fosse olhar para os dias de hoje, amanhã depois o irmão vai olhar para ele: foi eu que dei para ele, meu amado irmão, foi eu que coloquei na mão dele. Deus não precisa disso não, meu irmão. Deus não precisa dessas coisas. Deus é o Deus da providência e é o Deus que cuida dos seus filhos. Davi olhou para ele e disse assim: quer saber de uma coisa? Quanto que é esse negócio aí? Eu quero comprar. Porque eu não vou oferecer a Deus aquilo que não me custe nada. Toda a prata que foi paga. Dr. Champlin vai fazer um comentário dizendo o seguinte: que daqueles 50 ciclos de prata, equivalente a 6 quilos e 100 gramas de ouro. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Que talvez a sua comunhão com Deus tenha sido rompida por conta dos problemas e das dificuldades que você tem enfrentado. Por conta dos problemas que você tem passado. Por conta de uma deficiência que você enfrentou, não resistiu e foi encerrado. Você se sente só, ainda que estando assentado no banco desta igreja, envolto desse grupo enorme de irmãos que aqui estamos. É possível que alguém esteja assentado no banco da igreja e se sentindo sozinho, e parece que Deus nunca olhou para ela, e parece que Deus não ouve a sua oração. Eu não vim aqui dizer para você pegar 6 quilos de ouro e nem 50 ciclos de prata para oferecer a Deus. Porque você tem algo que Deus ama. Você tem algo que chama, prende a atenção de Deus. Você tem algo na sua vida que quando você oferece ao Senhor, o coração de Deus é estremecido quando você se prostra diante dele. Não existe ouro nem prata, ainda que eu tivesse todo o ouro, toda a prata para oferecer a Deus aqui nesta noite. Isso não seria o suficiente para comover o coração de Deus em meu favor. Deus não precisa desta matéria, aonde utilizamos e aqui mesmo fica e se desfaz, aonde Ele mesmo disse escrevendo em um dos evangelhos, aonde os ladrões minam e roubam, aonde, meu amado irmão, tudo corrói. Deus está querendo é um coração quebrantado e sincero nesta noite, que aquilo que parecia estar distante da sua vida até o dia de hoje, Ele me trouxe aqui nesta noite com uma mensagem profética para o teu coração, para te dizer que nesta noite, se você se derramar diante dele, a sua comunhão será restaurada e o nome dele vai ser glorificado. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Em um adágio chinês que diz assim, que depois de uma longa partida de xadrez, todos eles vão para a mesma caixinha. Às vezes nós ficamos equiparando a nossa condição física, a nossa cultura, ficamos assemelhando a algumas pessoas que tenho por admiração quando vejo, se eu fosse como ele, eu estaria melhor. Entendeu o adágio chinês? Depois de uma partida, todos eles vão para a mesma caixinha. O diferencial entre você e as outras pessoas, ainda que tenham um gabarito maior, uma formação melhor, um conteúdo mais profundo, não pense que se você fosse ela, você estaria mais próxima de Deus. Porque Deus não aguenta ver
um coração contrito e quebrantado. O que Deus não aguenta ver é um coração contrito e quebrantado. E Davi, quando entendeu toda essa proposta, ele abriu o coração e disse: quer saber de uma coisa? Eu vou pagar a proposta, eu vou pagar o voto, vou pagar essa solicitação que o Senhor me fez, porque eu preciso restaurar algumas coisas no reino. Talvez você esteja aqui nesta noite, nessa mesma situação, precisando de uma restauração. Há um outro provérbio que diz: o homem só pode dar aquilo que tem. O que você tem para oferecer a Deus nesta noite? O que você tem para oferecer ao Senhor? Já estou encerrando. O que você tem para oferecer a Deus? Quer que eu te explique ainda mais? Você tem a tua vida para oferecer diante do Senhor. Jesus disse com propriedade, escrevendo um dos evangelhos, ele vai dizer: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Ele está querendo pegar o teu jugo. Pastor, mas eu já sou crente. Mas você recebeu o jugo e está aí sofrendo com o jugo até hoje. Precisando de ser mudado, transformado, mas não sabe como. Não ofereça a Deus aquilo que os outros têm. Não ofereça a Deus aquilo que as outras pessoas possuem. Ofereça a Deus aquilo que você tem. É o que Deus está querendo nesta noite. Ofereça a Deus aquilo que você tem. Não é aquilo que os outros possuem. É aquilo que você tem. Aquilo que você possui. Curve a sua cabeça. Eu quero orar com você nessa oportunidade. Curve a sua cabeça. Eu gostaria que você fosse muito sincero com você nesta noite. Sincero com você mesmo, dizendo: olha Deus, eu estou aqui hoje para oferecer o que eu tenho, a minha vida. É o melhor que eu tenho, é a minha vida. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Deus, nós estamos na sua presença, Senhor, fragilizados, ó Pai querido, pelas lutas. Solapado pelas fortes ondas desse mar da vida, meu Senhor, as decepções emocionais, a decepção conjugal, meu Deus, a falta de oportunidade que essa pessoa hoje precisa, quando ela chegou, ela não soube aproveitá-la. Ah, meu Deus, e quantas vezes, ó Pai querido, se pergunta: se eu pudesse voltar atrás, eu não teria agido desta forma. Deus, trabalha na vida da igreja, trabalha na vida dos meus irmãos. A oportunidade quem dá é o Senhor, quem faz é o Senhor, quem trabalha é o Senhor, quem ajuda é o Senhor. Portanto, Deus, ainda que não tenhamos, ó Pai querido, dinheiro, ouro, prata, para oferecer a Ti, Senhor, mas queremos, ó Pai querido, levantar o nosso altar em oferta ao Senhor esta noite. Queremos colocar a nossa vida diante do Senhor como oferta suave e agradável às tuas narinas, Senhor, que é a nossa vida. Ó Deus, em nome de Jesus, que esta vida, Pai querido, ainda que esteja enferma, coração ferido, machucado, Senhor, cura nesta noite. Trabalha de maneira extraordinária, trazendo a libertação, trazendo a transformação, fazendo com que essas vidas sejam, ó Pai querido, completamente mudadas pelo poder da Tua palavra. Pai, esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Antes que você se assente, dê um abraço à pessoa que está ao seu lado e libera uma palavra de vitória para ela. Diga assim: Deus é fiel. Fala o que você quiser, mas libera uma palavra de vitória para este crente, em nome de Jesus. Muito obrigado, pastor Paulo, pela oportunidade.